Mais uma vez, lendo o site Normas Legais, vamos ver aqui sobre cessão de crédito. Vamos ver o que eles têm para falar. É um negócio jurídico no qual uma das partes contratantes transfere a terceiro seus direitos em uma relação jurídica obrigacional. Você tem o cedente, aquele que transfere o crédito, cessionário, aquele que recebeu o crédito, e o cedido, o devedor. Muito bem. Tipos de cessão. Cessão de crédito voluntária é pactuada livremente entre cedente e cessionário. Cessão de crédito necessário ou legal. O depositário, por força maior, houver perdido a coisa depositada e recebido outra em seu lugar, é obrigado a entregar a segunda depositante e ceder-lhe as ações que, no caso, tiver contra o terceiro responsável pela restituição da primeira. Cessão de contrato judicial. É um negócio que ocorre por sentença judicial. Eficácia da cessão de crédito. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito se não celebrar-se mediante um instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades. A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada, mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Cessão de crédito hipotecário. O cessionário do crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro de imóvel. Multiplicidade de cessões. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece aqui se completar com a tradição do título e do crédito cedido. Eficácia do pagamento. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário, que lhe apresenta com título de cessão, ou da obrigação cedida, quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. Atos conservatórios. Independente do conhecimento de cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. Oposição de exceções pelo devedor. O devedor deve se opor ao cessionário na... Eita, que isso? Cadê? Susto, mano. Pelo cessionário. Cadê? As exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha o cedente. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Exclusão da responsabilidade. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Limitação da responsabilidade. O cedente, responsável ao cessionário pela solvência do devedor, não responde por mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros, mas tem de ressarcir-lhes as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Indisponibilidade do crédito. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora, mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente, quanto ao credor, os direitos de terceiro. Artigos 286 ao 298. Muito bem, ainda não me ficou claro para mim. Eu vou ver mais um site e vou partir para as videoaulas do YouTube para estudar e tal. Então já estamos indo para os últimos vídeos do dia, né? Muito bem. Ei, gigante, por que você cresceu? A música era maneira quando eu era criança, mano. Eu achava essa música melhor lá daquele negócio. Da Pepita e do Bambam. Nossa, mas depois, cara.
Sei lá. A música se torna chata. Eu acho que é porque a gente cresce, né? Perde a graça. Com toda certeza. Cessão de crédito e assunção de débito. Cessão de crédito é a venda de um direito de crédito. É a transferência ativa da obrigação que o credor faz a outrem de seus direitos. Corresponde à sucessão ativa da relação obrigacional. Em direito à sucessão pode ocorrer inter vivos ou mortis causa. A sucessão mortis causa nós vamos estudar em Civil 7, então sai daqui, que é a herança. A cessão de crédito corresponde à sucessão entre vivos no direito obrigacional. A cessão de crédito também não se confunde com a cessão de contrato, que é a cessão de direitos e deveres daquela relação jurídica, e não apenas de um crédito. Quando estudamos pagamento por subrogação, vimos que a cessão de crédito é uma das suas espécies, mas na subrogação a dívida mantém o valor. Já a cessão de crédito pode envolver valores diversos, tendo em vista a liberdade entre as partes. Exemplo, A deve 100 a B para pagar daqui a 6 meses. C então se oferece para adquirir esse crédito contra A por 80, pagando a B à vista. C age na esperança de ter um lucro ao receber os 100 de A no futuro. Isso acontece no comércio, no desconto de cheques pré-datados. Sei lá o que é isso, não estou entendendo nada. Conceito. Cessão de crédito é um negócio jurídico onde o credor de uma obrigação, chamado cedente, transfere a um terceiro, chamado cessionário, sua posição ativa na relação obrigacional, independentemente da autorização do devedor, que se chama cedido. Tal transferência pode ser onerosa ou gratuita, ou seja, o terceiro pode comprar o crédito ou simplesmente ganhá-lo, doação do cedente. Deixa eu ver o que mais tem para ser lido aqui. Anuência do devedor. Como já foi dito, a cessão é a venda de crédito. O cedido continua devendo a mesma coisa, só muda o seu credor. O cessionário, novo credor, perante o cedido, devedor, fica na mesma posição do cedente, credor velho. A cessão dispensa a anuência do devedor que não pode impedi-la, salvo se o devedor se antecipar e pagar logo a sua dívida ao credor primitivo. Todavia, o cedido, devedor, deve ser notificado da cessão não para autorizá-la, mas para pagar ao cessionário, novo credor. Justificativa. A cessão de crédito se fundamenta para estimular a circulação de riquezas através da troca de títulos de crédito, cheques, duplicatas, notas promissórias, títulos que vocês vão estudar em direito comercial e empresarial. Além do exemplo acima, do desconto de cheques pré-datados, a cessão de crédito é muito comum entre bancos e até a nível internacional do governo federal em defesa da moeda e da disciplina cambial. Forma da cessão. Não existe formalidade entre o novo e o velho credor. Pode até ser verbal, mas para ter feito contra terceiros, deve ser feita por escrito. A escritura pública é aquela do artigo 215, feita em cartório de notas. O contrato particular é feito por qualquer advogado. Que créditos podem ser objeto da cessão? Todos, salvo os créditos alimentícios. Exemplo, pensão, salário. Afinal, tais créditos são alienáveis e personalíssimos, estando ligados à sobrevivência das pessoas. Ou seja, esses aí, eles não podem, ser objeto de cessão, porque estão lidando com a vida de uma pessoa. Ah, tá. A lei proíbe também a cessão de alguns créditos, como o crédito penhorado e o crédito do órfão pelo tutor. O devedor pode também impedir a cessão desde que esteja expresso no contrato celebrado com o credor primitivo. Caso contrário, como já disse, caso queira impedir a cessão, o devedor terá que se antecipar e pagar logo. Bora lá. Espécies de cessão. Convencional é a mais comum e decorre de acordo de vontades, como se fosse uma venda onerosa ou doação gratuita de alguma coisa. Só que essa coisa é um crédito legal, imposta pela lei 346, 287, imposto à lei a cessão de acessórios da dívida, como garantias, multas e juros. Judicial, determinada pelo juiz no caso
concreto, explicando os motivos na sentença para resolver o litígio, né, entre as partes. A sessão pode ser também pró-soluto ou pró-solvendo. Na pró-soluto, o cedente responde pela existência e legalidade do crédito, mas não responde pela solvência do devedor. A cede um crédito a B e precisa garantir que esta dívida existe. Não é lícita. Não é ilícita, mas não garante que o devedor cedido C vai pagar a dívida. Trata-se de um risco que B assume. Na seção pró-solvendo, o cedente responde também pela sua solvência do devedor. Então, se C não pagar a dívida, o cheque não tinha fundos, é um exemplo disso, o cessionário poderá executar o cedente, mas primeiro deve o cessionário cobrar do cedido para depois cobrar do cedente. Quando a cessão é onerosa, o cedente sempre responde pró-soluto. Idem se a cessão for gratuita e o cedente agiu de má fé. Dá a um terceiro um cheque sabidamente falsificado, gera a responsabilidade do cedente, mas se o cedente não sabia da ilegalidade, não responde nem pró-soluto, afinal foi doação mesmo, 295. Mas o cedente só responde pró-solvendo se estiver expresso no contrato de cessão, 296. A assunção de dívida é a transferência passiva da obrigação, enquanto a cessão é a transferência ativa. A assunção é rara e só ocorre se o credor expressamente concordar. Afinal, para o devedor faz pouca diferença trocar o devedor. Afinal, para o devedor faz pouca diferença trocar o credor. Ele ainda vai ter que pagar, né? Cessão de crédito. Mas para o credor faz muita diferença trocar o devedor, pois o novo devedor pode ser insolvente, irresponsável, 299 a 391. E mesmo que o novo devedor seja mais rico, o credor pode também se opor. Afinal, mais dinheiro não significa mais caráter. E muitos devedores ricos usam os infindáveis recursos da lei processual para não pagar suas dívidas. Ressalto que o silêncio do credor na troca do devedor implica em recusa. Afinal, em direito, nem sempre quem cala consente. Parágrafo único do 299. Na assunção, o novo devedor assume a dívida como se fosse própria, ao contrário da fiança, onde o fiador responde pela dívida alheia. Contrato onde um terceiro assume... o conceito agora de assunção da dívida. Contrato onde um terceiro assume a posição do devedor, responsabilizando-se pela dívida e pela obrigação que permanece íntegra, com autorização expressa do credor. A observação. Ao contrário do parágrafo único 299, nós percebemos que quem cala consente, no artigo 303. Trata-se de uma aceitação tácita do credor para a troca do devedor. Afinal, na hipoteca, a garantia é a coisa. Bom, não entendi mais uma vez, então eu vou ter que realmente buscar nas videoaulas, mais calma e tal. Mas bora ver aqui o que mais eu posso... Se alguma coisa mais eu posso dizer, né? Posso ler. Aqui não, é muito grande o texto. Esse aqui, crédito absoluto. Ainda não tá nem... Seção de crédito, né? Seção de crédito. Eu acho melhor a gente já procurar a leitura no YouTube mesmo, tá? Esse aí tá muito grande, tá muito, sabe? Bora ver aqui o Jus Brasil. O que se entende por seção de crédito pró-soluto e seção de crédito pró-solvendo? Denise Cristina Mantovani Cera. Previsto nos artigos 286 a 298, a seção de crédito é um negócio jurídico pelo qual o credor de uma obrigação, chamado cedente, transfere a um terceiro, chamado cessionário, sua posição ativa na relação obrigacional, independentemente da autorização do devedor, que se chama cedido. É uma forma de transmissão das obrigações. Tá legal. E a transferência pode ser onerosa ou gratuita. A cessão do crédito pode ser pró-soluto ou pró-solvendo. Na seção pró-soluto, o cedente. O cedente responde pela existência e legalidade do crédito, mas não responde pela solvência do devedor. Já na seção pró-solvendo, responde também pela solvência do devedor.
Interpretando sistematicamente 95 a 297, 295 a 297, a regra geral é a de que o cedente garante apenas a existência do crédito cedido. Todavia, se por norma expressa, além de garantir a existência do crédito, também garantir a solvência do devedor, a cessão é pro soluto. Quando a cessão é onerosa, o cedente sempre responde pro soluto, e o mesmo ocorre se a cessão foi gratuita e o cedente agiu de má fé. Tá, acabou aqui. Não entendi ainda a matéria, vou procurar mesmo nas videoaulas do YouTube. Falou!